Fala aí, meus queridos, beleza? Professor Fernando, Biologia, aqui do Conteúdo Consultoria Educacional. Tudo bem contigo? Hoje nós estaremos falando de um assunto bastante polêmico dentro da ciência, que é a tal da evolução. E evolução é bastante cobrada aí pelas provinhas aí do Enem. Eles gostam de saber se você tem essa noção daquilo que é a evolução para a ciência. Bacana, gente? Olha só, para a gente poder entender a evolução, eu preciso entender a outra linha de pensamento que existia antes do evolucionismo. Então, até o século XVIII se falava no fixismo. E o que era o fixismo? É que cada espécie, tá? Cada organismo surge já com a cara que ele tem mesmo. Não existe processo de modificações, o indivíduo, o cachorro nasce com cara de cachorro, a samambaia nasce com cara de samambaia, então não há evolução. E aí, se não há evolução, o organismo surgiu com aquelas características, aí entra a ação divina. Então, o fixismo, ele está baseado nisso. Deus fez todas as coisas, ok? A partir do século XVIII, entra a nova linha de pensamento chamado de evolucionismo, onde a gente ouviu falar de um tal de Darwin, que na realidade a gente tem que chamar de Darwin, mas a gente é brasileiro e gosta de abrasileirar os nomes todos aí. Mas o Darwin falou o quê? Não apenas o Darwin, mas o vô dele já trabalhava com essa parte de evolução. E a evolução é um processo progressivo, modificações ao longo dos tempos, tá? Que lá na frente vão levar à formação de uma nova espécie ou de alguma modificação na espécie conhecida. Então a gente vai ter descendentes diferentes dos seus ancestrais, que talvez até já tenham se extinguido. Então isso é evolução, modificação ao longo dos tempos que leva à formação de novos seres aí. Legal? Então a gente tem fixismo sem evolução e evolução, modificação progressiva. Dentro desta evolução, nós vamos ter três linhas, tá, de hipóteses que nós vamos trabalhar aqui, tá? Que é importante você definir, tá, entender legal a diferença entre elas. Então a primeira ideia, a primeira hipótese é chamada de lamarckismo, porque está relacionada com Jean-Baptiste Lamarck. Lá em 1809 ele lança o seu tratado chamado de Filosofia Zoológica e, segundo Lamarck, tá, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais. A primeira lei seria a lei do uso ou desuso, que consiste no quê? No uso de determinadas partes do organismo, tá? O organismo está usando aquela estrutura e aquela estrutura ela vai se modificando, tá? Para melhor ou para melhor, a gente não tem como definir, mas se você usa, ela melhora, tá? Ela se altera, e se você deixa de usar, ela atrofia, tá? Usou, vou falar assim, uma das dos grandes exemplos aí que foram utilizados, a questão da girafa, do pescoço da girafa. Então a girafa nasceu de pescocinho curto e aí ela, pela necessidade de comer as folhinhas lá do alto, ela fez o quê? Foi esticando seu pescocinho. E aí modificou, tá? Então agora a girafa tem pescoço comprido porque os seus antepassados usaram o pescoço. Tá, pessoal, mas aí como é que o pescoção da girafinha lá do passado veio passar para essa? Segundo a lei do Lamarck, que é a lei da transmissão das características adquiridas. Olha só, lei da transmissão das características adquiridas. Então, o organismo adquiriu aquela característica em vida, grava isso, em vida, e essa informação passou para os seus descendentes, ok? Então as girafas estão nascendo hoje de pescoço comprido porque elas receberam esta informação dos seus antepassados. Professor, isso aí é genética? Não, não é genética, porque o Mendel ainda não existia, ok? Então ainda não existiam as leis de Mendel, ainda não tinha essa ideia de genética. Tá? Então, cuidado com isso. Lamarck nunca falou em genética.
Ele falou que as informações passavam adiante, mas nunca foi falado em genética. Bacana? Qual foi o erro básico dessa teoria? Foi que as características adquiridas, elas não são hereditárias. Ok? Então, segundo Lamarck, você vai fazer musculação, você vai ficar fortinho, e aí essa informação vai passar para o seu filho. Então, seu filho aí vai nascer saradão, tem capacidade de ficar muito mais sarado que você. Ok? Mas tá furado. Mas ele teve a sua contribuição. Ele falou, tá, do conceito de adaptação ao meio. Tá? Então o desenvolvimento do conceito de adaptação ao meio começa com ele. Por quê? Porque o animal está tentando se adaptar. Então, primeira coisinha que a gente tem que gravar aqui com relação ao ambiente. O ambiente é o responsável, tá? É o responsável pelas modificações. Ele provoca as modificações no organismo. Grava bem isso. E aí um exemplinho clássico também. O gafanhoto é verde porque vive na grama verde. Então, quer dizer, o gafanhoto, pela sua convivência ali com o verdinho, ele se torna verde. E aí, consequentemente, as informações de como ser verde são passadas para os filhotinhos gafanhotinhos. Ok? Primeira ideia, então. Segunda ideia evolucionista é a ideia do Darwin, tá? O Darwin, da maneira correta, que é baseado, tá, no livro que ele escreveu, A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. O que significa isso, professor? É o seguinte, Darwin, tá? Darwin falou que os organismos bem mais adaptados, os mais adaptados, tá, têm maior chance de sobrevivência, tá, que os menos adaptados, tá? Então, quer dizer, as características presentes nesse organismo têm uma tendência a permanecer no ambiente, porque como ele é o melhor adaptado, ele é o mais adaptado, as informações dele permanecem. Por quê? Ele vai deixar o maior número de descendentes. Agora, cuidado, o Darwin nunca falou que são os mais bonitos, são os mais feios, ou são os mais cheirosos, são os mais fedorentos, ou são os mais altos, ou são os mais baixos. Ele nunca falou isso. Ele falou que os mais adaptados sobrevivem. Ok? Aí, nós temos que ver a seguinte coisa, meus queridos, olha só, contrastando com o Lamarck, Darwin, tá? Dentro da sua teoria, a gente consegue identificar a seguinte coisa, o indivíduo nasce com as características, ele surge no ambiente com vantagens ou desvantagens, vamos falar assim, que vão fazer com que ele consiga se adaptar ao meio. Então, olha só, para Darwin, tá? Seguindo a ideia da girafa, a girafa nasce com o pescoço comprido, tá? E essa girafa com o pescoço comprido consegue alcançar as folhinhas lá do alto da árvore. Em contraste com a outra girafinha que nasceu com o pescoço curto. Opa, professor, então você está dizendo que pela ideia Darwin nasceram duas girafas, uma de pescoço curto e outra de pescoço longo. Opa, é isso. E a de pescoço longo está mais adaptada. Por quê? Porque ela consegue alcançar a comida lá no alto. Então, ela vai sobreviver no ambiente e a girafinha de pescoço curto desaparece. Professor, se a gente trouxer isso para os nossos dias, isso é possível verificar? Sim! Por exemplo, você e seu irmão, né? Você é mais alto, né? E às vezes seu irmão é mais baixinho, né? Ou ao contrário, você é uma tampa e o seu irmão é bastante alto. Vocês são filhos lá dos mesmos pais, então como isso é possível? É possível por um negócio que Darwin também não falava, que era a tal da genética. Darwin constatou o seguinte, que o mais adaptado, tá? O mais adaptado, ok? Tem a maior chance de sobreviver no ambiente, ok? Seguindo a ideia darwinista, tá? Nós temos aí a questão dos antibióticos, tá? Darwin falou em antibiótico? Não, meu querido, antibiótico é século XX,
tá? Antibiótico é século XX, nós estamos falando em século XIX. Só que usando a ideia darwinista, nós vamos ter o quê? O antibiótico, ele faz o quê? Ele faz a seleção, tá, das linhagens resistentes. Surgiram duas bactérias no ambiente, cada uma com as suas características. Foi aplicado um antibiótico, o antibiótico matou aquela que não era, tá, resistente naturalmente ao antibiótico. Então ela morreu, tá? Em contraste, sobrou a resistente. Então, essa bactéria resistente, essa linhagem resistente, se eu aplicasse o mesmo antibiótico sobre ela, ela sobreviveria. Por quê? Porque ela naturalmente é resistente. Então, cuidado, seleção natural, tá? Outra coisinha importante, seleção natural diminui a variabilidade genética, tá? Por quê? Porque tem dois, tira um, diminuiu a quantidade de organismos diferentes no ambiente. Foi isso que Darwin falou, tá? A seleção natural, o ambiente seleciona os mais adaptados. Uma outra coisa importante então, o que é o ambiente para o Darwin? O ambiente seleciona os mais adaptados. Vamos lá, Lamarck, pelas ideias dele, o ambiente provoca as alterações, tá? Provoca as alterações, então alterações em vida. E para Darwin, o ambiente seleciona os mais adaptados a este ambiente, ok? Só que nem Lamarck, nem o Darwin sabiam qual era a origem das variações. Aí entra a tal da teoria sintética ou neodarwinismo, que é uma releitura da seleção natural de Darwin, tá? Com as explicações que eles não tinham no passado. A genética. E aí então entra a genética agora para reforçar essa linha de pensamento evolutivo, por isso neodarwinismo. Então nós temos o que agora? Pela ideia do neodarwinismo, vão enfiar a genética no meio. As mutações. Mutações são a causa da criação de novos genes. A recombinação gênica. O que é a recombinação gênica? É misturar aquilo que já existe. E aí entra todas aquelas ideias que a gente vai encontrar dentro da meiose, toda a parte de crossing over, tudo aquilo que o Mendel falou, a segregação independente dos genes. Então, essa ideia toda, tá, de genética, ela vai, juntamente com a seleção natural, falar então, né, no que a gente acredita hoje que é a teoria sintética da evolução. Então, o que acontece? A origem da variabilidade entre mim, tá, e você, entre os diferentes tipos de animais, os diferentes tipos de plantas, tá, a origem da variabilidade são as recombinações genéticas, tá, que consiste então, como eu falei para você, da segregação independente, de crossing over, e das mutações. Então, variou, tá? Os organismos agora são variados. A pressão da natureza, a pressão do ambiente vai fazer o quê? Vai retirar do ambiente aquilo que não prestou, aquilo que não ficou legal. Então surgiram dois organismos, um ficou legal, sobrou, né, com boas adaptações, e o outro não sobrou, o ambiente extingue ele. Então, o que sobrou? Os mais adaptados. Ok? Olhando as ideias lá do gafanhotinho de novo. Então, para Lamarck, o gafanhoto é verde porque ele está em contato com a grama verde. Para Darwin, o gafanhoto verde surgiu, nasceu verde, tá? Fica vivendo na grama verde porque ele é verde. Porque qual foi a manha dessa frase que eu falei? O gafanhoto verde vive na grama porque ele é verde. Camuflagem. Então ele está ali camuflado. Então viver na grama verde é melhor para o gafanhoto verde. Então, veja a diferença. Então a diferença que a gente vai encontrar, tá? A diferença que a gente vai encontrar entre as duas ideias, tá? É essa. Para Lamarck, o gafanhoto se torna verde. Para Darwin, o gafanhoto nasce verde e, pelo fato de ser verde, se esconde melhor na grama.
Conseguiu entender, gente? Então esse é o recado que eu tinha que dar para você. Lamarck, ambiente provoca as alterações, Darwin, ambiente seleciona as melhores adaptações, e o neodarwinismo, nós entendemos a origem das variações entre os seres vivos aí. Bacana, gente? Espero que tenham curtido. Até a próxima aula. Grande abraço!